Muito boa tarde, senhoras e senhores. É com imenso prazer que damos início à abertura do 6º Fórum ADCE para a Sustentabilidade, uma realização da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Rio Grande do Sul, que se realiza nos dias 8 e 9 de novembro no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. Agradecemos aos nossos parceiros de Cielb, Dirigentes Cristãos ILB, GELPA, Grupo de Empreendedores Evangélicos Luteranos de Porto Alegre, nossos patrocinadores, Alessat, BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Goldstein, Zero Hora e CMPC Celulose Rio Grandense. Nosso apoiador institucional, SEBRAE, e aos apoiadores Bimbo, Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, CIEE-RS, Forma Grupo Kuhn, H-Mídia, Medabil, Plaza São Rafael, Renner, Simplas, Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste do Rio Grande do Sul, Sindi Atacadistas, SSS Participações, Swan Hotéis, Vompar e Grupo Zafari. Convidamos a todos neste momento para ouvir o hino nacional brasileiro. Convidamos agora para dar as boas-vindas os senhores Antônio D'Amico, presidente da ADCE Rio Grande do Sul, que já se encontra aqui no palco, e o senhor Tito Lívio Jaime Goron, presidente do GELPA, a quem convidamos a subir ao palco. É com muita alegria. Depois de 8 meses de gestação, faltou um mês, é que nasce o 6º Fórum da ADCE de Sustentabilidade. E um ano extremamente difícil, que não é novidade para ninguém. Os prognósticos não eram os mais favoráveis, mas com a bênção do Espírito Santo, nós conseguimos chegar agora e, junto com os nossos irmãos luteranos, dar as boas-vindas a todos vocês. Tito, o que tu tem para dizer para nós? Nos alegramos mais uma vez em apoiar esta iniciativa maravilhosa da ADCE. E aqui estamos de novo. Vai ser brilhante, certamente, como foram as outras. Que Deus nos apoie e nos dê a graça de que tudo corra bem. Ok. Sejam todos bem-vindos. Nós temos
uma iniciativa pioneira em termos de congressos e fórum. Deixamos amanhã para as atividades pessoais de cada um. Iniciamos agora, vamos até às 9 horas da noite. Teremos um Fest 1000, que eu não sei o que é isso, mas vai ter às 7 horas um Fest 1000, e que espero que todos desfrutem do alto nível dos palestrantes e do convívio alegre e fraterno de todos os irmãos que estão aqui presentes. Deus nos abençoe a todos nós. Nossos agradecimentos ao presidente da ADCE, Antônio D'Amico, e ao presidente do GELPA, Tito Lívio Jaime Goron, por suas participações na abertura do FAS. Nós convidamos agora ao palco Dom Dadeus e o pastor Dreyer para proferirem a oração de abertura do 6º Fórum ADCE para a Sustentabilidade. Começar o encontro sobre comunicação com Jesus Cristo é muito bom, porque ele foi um grande comunicador. E a Sagrada Escritura, que descreve um pouco a trajetória dele, desses poucos anos que ele esteve no público, você falava de multidões e de instruções que ele dava, que ele atraía muita gente, mas logo também perceberam que ele não é só alguém que atraía multidões de pessoas. Até um dia eles pediram para ele que eles ensinasse a rezar, a falar com Deus. Então ele tinha uma comunicação fácil com Deus, com o Pai, e todo mundo percebia que uma comunicação extraordinária que ele tinha. E depois uma comunicação com as pessoas, que reunia as multidões. E para a gente ver essa realidade um pouquinho, eu escolhi o episódio do Evangelho de São Lucas, que nos fala de Zaqueu, em Jericó. Tendo entrado em Jericó, Jesus estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguiu, por causa da multidão, pois era baixinho. Então, ele correu à frente, subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao verem isto, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Então, queremos apenas comentar um pouco este texto que São Lucas nos escreve, do Zaqueu. O desejo dele ver Jesus, porque ele tinha ouvido falar dele. E a fama dele já percorria por toda a região, e estava curioso. E diz Zaqueu, quer dizer, Lucas, que esse Zaqueu era muito rico, um homem de destaque na cidade, e que também ele é muito baixinho. Então não conseguia ver no meio daquela multidão de gente que tinha em torno. E a gente esperaria que Jesus, que entrou naquela cidade, se ele tivesse feito um discurso assim, reunia essa multidão toda numa praça, e falar: se vocês quiserem ser salvos, deem a metade de tudo que vocês têm para os pobres. E se alguém logrou alguém, vai devolver 4 vezes mais. Senão não vão ser salvos.
todo mundo diria, mas o homem também é doido. Ninguém ouviria. Pois não, Cristo não veio impor nada. Também não exigiu nada do Zaqueu, só disse que é na casa dele. E agora vem a resposta deste homem. Ele, primeiro, quando estava em cima da árvore, não é bem para um homem adulto subir árvore. Isso é para moleque, né? Sobe em árvore, é a aventura de molecagem. E o homem lá em cima da árvore, agora Jesus chega lá e ainda para. Diz, agora vai passar uma vergonha lá em cima. Chamou toda a atenção de todo aquele povo para aquele homem lá em cima da árvore. Só olha aquele macaco lá em cima. Não fez assim. Porque ele era bom comunicador, ele sabia como é que ia conseguir atraí-lo. Chamou a atenção para dar um maior elogio para ele. Primeiro, dizer que ia ficar na casa dele. E aí, uma coisa estranha, Lucas escreve, a gente diria Lucas se atrapalhou, se confundiu. Diz, eu vou dar metade de meus bens para os pobres. Esperaria uma outra resposta. A metade dos bens deu para o Senhor. E Jesus ia ficar rico naquele dia. Então, o mais rico da cidade, dá para ele a metade. Estaria bem de vida. Olha que riqueza. Essa é a resposta. Mas aí se percebe que ele já tinha captado bem a mensagem que Cristo dá. Ele não quer para si. Ele não veio para retirar nossos bens. Ele quer equilíbrio na sociedade. Quer, então, em primeiro lugar, a justiça. Cada um quer seu. Mas também quer, não basta a justiça, cada um seu, que ele vai devolver, diz ele, espontaneamente, percebe? Isso Cristo vai querer. Ele quer algo mais. Ele quer misericórdia. Eu vou dar metade de meus bens aos pobres. Isso ele percebeu, isso é da essência do cristianismo. Então, hoje entrou a salvação nesta casa. Vamos aprender que são essas duas grandes virtudes que o amor precisa para se fazer presente entre os homens. A justiça, para dar a cada um que é seu, e a misericórdia, para chegar lá onde a justiça não chega. Isso é, que todos vivam em equilíbrio. E aquele rico que estava destacado na sociedade, separado dos outros, ele se deu conta que ele tinha que descer e se tornar igual a todos, para que todos fossem realmente uma família, a família que Cristo veio estabelecer aqui no mundo, que todos se amassem, todos vivessem de modo igual, aproveitando os bens da terra para uma vida mais plena. Então, que Deus abençoe e ajude a viver também este encontro e vir a comunicação que Cristo nos traz e nos faz compreender os mistérios do reino de Deus. E passo a palavra ao pastor Treyer. Obrigado. Agradeço muito por ter sido convidado a participar desse momento de espiritualidade para o começo, a abertura da 6ª edição do FAS. Ao lado do meu irmão maior, arcebispo emérito Dom Dadeus, que há muitos anos andamos juntos em celebrações ecumênicas como irmãos, porque cremos, temos certeza de que há um só Senhor e uma só fé e um só batismo, como escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Eu quero inverter o tema básico do FAS deste ano e dizer que gostaria de falar sobre vida é comunicação, em palavra e ação. Assim como ouvimos também o apóstolo dizer aos Colossenses, tudo o que fizerdes, seja em palavra e em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Vida depende em grande parte de comunicação. Os princípios fundamentais da doutrina social cristã que orientam a ADCE, o bem comum, liberdade,
solidariedade e sustentabilidade. Esses estão implicitamente ou explicitamente também presentes nos inscritos os livros confessionais das igrejas evangélicas de confissão luterana, tanto aqui no Brasil como pelo mundo afora, as igrejas que se congregam na Federação Luterana Mundial, que tem sede em Genebra. Pois o Papa Francisco abordou magistralmente, direta ou indiretamente, esses princípios na sua comunicação episcopal Laudato Si. Essa encíclica que nós luteranos apreciamos e estudamos com carinho fraterno. Ele, jesuíta, adotou como nome papal Francisco, em aquiescência à predileção do Francisco de Assis pelos pobres. Martinho Lutero, monge agostiniano, ousou manifestar-se contra certos abusos de poder das autoridades, inclusive da igreja da época, e passou a dedicar a sua vida a comunicar a sua leitura das Sagradas Escrituras de maneira acessível e compreensível para o povo, afirmando que somos salvos somente pela graça de Deus, somente pela fé, somente em Jesus Cristo. E somente a Escritura Sagrada que nos comunica isto. São os 4 solas: sola gratia, sola fide, solus Christus e sola Scriptura. Isso acompanhou Lutero assim durante toda a vida. Com isso como pano de fundo, o Papa Francisco aceitou o convite da Federação Luterana Mundial a participar das celebrações do Dia da Reforma no último dia 31 de outubro, lá em Lund, na Suécia, onde ele e os seus parceiros da Igreja Católica Romana, junto com os líderes da Federação Luterana Mundial, comunicaram para o mundo que partilhamos da mesma fé. Vários deles disseram: temos muito mais o que nos une do que nos separa. Inclusive, o Papa Francisco usou estas palavras. Voltando ao tema, vida, comunicação. Que todos possamos viver em paz e fraternidade, com todo o subsídio necessário para bem viver e com o ambiente vivencial, o nosso planeta, bem preservado. É praticamente isso o tema comum em todas as religiões. E comunicação é um instrumento essencial para que essa vida seja possível. Todo o processo de criação do universo e da vida, conforme a tradição das Sagradas Escrituras que nós temos, são as Sagradas Escrituras também das chamadas religiões abraâmicas, dos israelitas, dos cristãos e dos muçulmanos, em grande parte. Todo esse processo de criação do universo está relacionado à comunicação de Deus com o que ele cria. No relato de Gênesis, lê-se que Deus disse: haja luz e houve luz. E a partir daí tudo acontece sempre com a ordem e a indicação de Deus. Deus fala e acontece. E assim o Verbo tornou-se carne e habitou entre nós. O próprio Criador vem a nós, em nossa forma de ser, e fala conosco. Dou-vos a paz, não como a dá o mundo. A minha paz vos dou. E por aí adiante. Eu gosto de física. Antes de estudar teologia, fiz um curso de física avançada nos Estados Unidos e o meu professor de física nuclear era um pastor luterano.
Isso me estimulou a continuar gostando da física, mas eu resolvi estudar teologia e me formar primeiro como pastor, depois ver se eu voltaria a estudar física. Pois continuo muito interessado nos assuntos do universo e da vida interatômica. Eu posso imaginar que as partículas interatômicas se comunicam. Os próprios átomos se comunicam entre si. Quer dizer, interagem. Definindo assim a criação de novas coisas. Assim penso que foi definido também o início do universo. Assim começou a se formar tudo aquilo que, como nós dizemos, Deus criou. A imensidão do universo, a nossa própria galáxia, com milhões de estrelas, e o nosso próprio planeta. No fim dessa história da criação, que durou vários bilhões de anos, nas últimas frações de segundos desse relógio de toda a obra de criação, é que surge a vida. Não dá para acreditar que foi o acaso que criou tudo isso. O que criou o céu, com tudo o que contém, o universo afora, e a nossa terra, tem que ter sido uma inteligência superior que estabeleceu tudo. Este ser o faz pela comunicação. E a nossa estrutura de vida, o nosso corpo humano, é um universo de comunicação. Uma enorme rede de linhas de comunicação. E quando algo está errado nessa comunicação, ficamos doentes. A humanidade, como um corpo de convívio fraterno, depende de que a comunicação nela funcione e seja boa, seja fraterna. As guerras e os problemas sociais surgem quando falha a comunicação, ou quando a comunicação é intencionalmente usada com o fim de usurpar o que é bom para todos, ficando só bom para alguns, eventualmente. Então, o corpo todo fica doente. Hoje, eu tendo a crer que o corpo de Cristo não é somente a igreja cristã. Eu prefiro crer que a humanidade como um todo o é. Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, é a cabeça do todo, de onde há vida. Deus amou ao mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida que dura por toda a eternidade. Quando Tomé perguntou a Jesus: mas como saber o caminho para onde vais? Como saber que vida é essa que vais viver daqui para frente? Tomé gostava de botar o dedo na ferida, gostava de botar a mão nas coisas, queria saber, assim como nós desejamos saber. Aí Jesus respondeu a ele simplesmente: tu não precisas compreender tudo, só me segue, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Esta é palavra de Deus. Amém.